Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegre com o Senhor até que o Senhor tenha ajudado. Hoje deu um chuvisqueiro bem fino agora, tá? Mas depois do chuvisqueiro deu um calor. Mas o tempo é assim, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe as suas vidas, seus lares, seu trabalho. Deus abençoe o ministério de vocês. Todos nós que estamos sobre essa terra temos um ministério dado por Deus. Muitas vezes a gente não sabe, mas Deus tem. Obra realizada através de cada um de nós estamos sobre essa terra. Temos que nos colocar na posição como Isaías. Quando Deus perguntou quem irá por nós, ele ouviu aquela voz e falou: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías se achava um homem impuro. Fala eu que ai de mim que se mora, somos de lábios impuros, habito um povo de lábios impuros. O anjo do Senhor desceu com a brasa viva, tirada uma tenaz, mas então que essa brasa estava quente. Tenaz é um garfo que pega a brasa, tocou nos lábios de Isaías para purificar o lábio dele. Aí o Senhor perguntou: quem irá a nós? Quem irá por nós? Deus hoje está perguntando. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia mesmo. Quem de nós temos essa coragem? Quem de nós temos essa força de estarmos aqui? Agora não é Deus perguntar, que Deus já está perguntando. Quem irá levar o Evangelho? Jesus dizia a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe para quê? Para que todos sejam salvos. Aquele que crê, o batizar estará salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. É a Bíblia que fala, e é do próprio Jesus. Então, Jesus está procurando servos que digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A palavra do Senhor, irmão, ela tem que ser dita para toda criatura. Nós conhecemos nosso erro, o tanto que nós somos fracos, pecadores. É quando a gente está lendo a Bíblia. Tantos erros os homens cometeram, quantas alianças Deus renovou com o homem, até que veio a graça, né? Nós estamos debaixo da graça. Graça é o sangue de Jesus, foi derramado por nós na cruz do Calvário. Será que nós estamos dando valor a essa graça? A pergunta fica para mim e para você, não precisa ninguém responder. A gente responde a nós mesmos. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, o nome do canal é José Joy, contando parte da minha história. 152 inscritos no YouTube. Não saiu, irmão. 1513 no Face. No Instagram, não sei. Eu vou ver se alguém me ensina. Eu vou dar uma olhada com ela. Mas todo dia eu envio mensagem para 16, 18 no Instagram. O Face é mais. O YouTube, às vezes, eu mando geral. Não tem pessoas. Eu mando geral no YouTube. No Face, eu mando individual. Lá no Messenger. Você que tem pessoas que eu sei que não entendem o inglês ou o português, mas eles aparecem lá, estão compartilhando. Então a mesma mensagem que enviou para um, eu vou não repetida. Não é a mensagem que eu mando para você agora, eu vou mandar para outro. Ali tem que pensar, para não cair no erro de repetir as mensagens. Às vezes é que eu mandei para você hoje, meu irmão, minha irmã, eu amanhã mando para outra pessoa. E o que eu mandei para aquela pessoa, talvez eu mando para você. É na hora assim que a gente vai pensando assim, tem que ser muito devagar, tem que ter muita meditação para saber que mensagem a gente enviou. Esses tempos eu mandei uma mensagem a irmã e ela não entendeu. Ela falou: eu não sou assim.
Eu fiquei calado, fiquei triste. Ela falou, não. Eu falei, eu não entendi, eu não sou assim. Mas às vezes, irmão, a mensagem vem, não é para você. Talvez para o seu vizinho, para quem está te perseguindo. Eu não sei. Mas acontece isso. Mas a palavra do Senhor é a faca de dois gumes. Ela primeiro corta em mim, depois corta no Senhor, em vocês. Talvez aquela mensagem, eu nem lembro qual é mais, mas ela cortou primeiro em mim. Primeiro ela mostrou para mim o jeito de consertar. Talvez ela não serviu para você que recebeu, mas ela serviu para mim, porque primeiro ela corta em mim. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, iniciar mais um vídeo, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor infinito, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela família, pela tua palavra. Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância, tudo que eu pequei. Posso estar pecando com o Senhor que eu toquei, que eu falei, que eu pensei, que desagradou o Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu confio na misericórdia do Senhor, Pai. Meu Deus, meu Pai, estou pedindo, Pai, socorro, estou pedindo misericórdia, perdão pelos meus pecados. Pai, a palavra do Senhor no livro de Provérbios, perdão, a palavra de hoje, irmão, no livro de Provérbios, capítulo 20. Senhor, meu Deus, fala conosco, Pai. Não sei o que eu quero falar, mas é que o teu Espírito quer falar comigo, com a tua igreja, Pai. Porque essa espada, ela começa cortando aqui, depois ela corta lá. Fala conosco, Pai, para a glória do santo nome. Amém. Irmãos, livro de Provérbios, no capítulo 20, são vários conselhos sábios que o rei Salomão, pela sabedoria que Deus deu a ele, tocado pelo Espírito Santo, deixou escrito para nós. Salomão escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu creio que Provérbios, quando ele viu ali todos os erros que ele cometeu, e não tinha mais como consertar. E agora está ensinando a nós a não cair nos mesmos erros. Eu creio que é isso. Já na velhice dele. Eclesiastes, eu creio que no tempo que ele reinava, e ali ele viu que tudo o trabalho dele era em vão, porque ele não sabia para quem ficar. E ele sabia que tudo tinha um tempo determinado por Deus. E ele deixou um ensinamento para nós, que tudo tem um tempo certo, é o tempo de Deus, e não o nosso. Ele fala com muita sabedoria no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares. Eu creio que quando ele estava na sua mocidade, tinha várias princesas, concubinas, tinha várias princesas, várias concubinas. E ali ele lembrou de uma sulamita que ele agradou a ele, mas parece que ela escorregava dele. Então foi no tempo da mocidade dele, das escolhas dele. São livros muito bons, os livros. Provérbios nos ensina muita coisa. Eclesiastes também, toda a Bíblia nos ensina. Mas eu acho para a família, o livro de Provérbios muito bom. Ensina a educar o pai, o filho, ensina nos educar nós mesmos. Esse é o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Eclesiastes, o livro do pregador. Cantos dos Cânticos, que é Cantares. Ali, você que tem um matrimônio mostrando o casamento de Deus, por Jesus com a igreja. Não é porque ele fala de casamento, um homem e uma mulher. Nós somos as noivas, Jesus é o esposo que vem buscar.
temos que ter sabedoria para interpretar o livro de Cantares. Eu quase não entendo, irmão. Poucas coisas, poucos versículos eu entendo. Eu tenho mais ali para o lado do casamento, mas nós somos casados, nós somos a noiva de Cristo. Ele também traz palavras sobre o nosso casamento com Cristo. O casamento da igreja com Cristo. Às vezes quando eu estou meditando, até venha ali na hora, eu entendo, mas depois passa, eu não sei me expressar. Passa e eu não lembro mais. Como me expressar, não sei. Talvez alguma coisa está oculta que Deus não quer mostrar. Então vamos lá, no livro de Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que nele errar, nunca será sábio. A gente entende aqui, irmão, que o vinho, a bebida forte, vamos pôr a cerveja, a cachaça, ela só leva o homem à vergonha, a fazer coisa errada, a envergonhar a família, a falar o que não deve. É o que a bebida forte, a bebida que fala do vinho, mas talvez naquele tempo não existia cerveja ou cachaça. Então vamos falar do que destrói a família hoje. A cachaça, a cerveja, o vinho também. Aquele que cai no erro de viver só embriagado, de ser seduzido pela embriaguez, ele destrói a família, ele se destrói a si mesmo. E ele nunca vai ter sabedoria, ninguém nunca vai confiar nele. Que fala, ele nunca será sábio, mas ninguém vai confiar numa pessoa que é dado a bebedice, alcoolismo. Ninguém vai confiar, nunca vai ser sábio para ninguém. Embora muitas vezes ele fala palavras sábias, mas ele não pratica. No versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, é o temor do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Falando que o temor dos governantes é pior que o bramido, do que o leão feroz. Quando nós provocamos a ira do governante, dos reis, tem muitos reis ainda na terra, né? Ele vai levantar nós com grande ira. Nós estamos pecando quando a gente fala de um governante, a gente fala de um político, nós estamos pecando contra a nossa própria alma. Porque nós estamos falando de uma pessoa que foi colocada ali, de acordo com a maioria colocou ele ali. Não foi a maioria, foi a maioria. A gente fala contra ele, nós estamos pecando. E nós temos que pensar, eu falei muitas vezes com meu irmão, e se eu estivesse ali, o que eu faria? E eu queria até perguntar a ele, e se você tivesse? Então a gente não pode falar do político, não pode falar do rei, não pode falar de ninguém. Porque a gente tem que sempre pensar, e fosse eu? É, irmão? Nós estamos pecando quando a gente fala de uma pessoa, de um administrador de casa, de um dono de casa, de uma dona de casa. Nós estamos pecando contra a nossa própria alma. Temos que pensar, e se eu estivesse ali? No versículo 3, honroso é para o homem o desviar-se da questão, mas todo tolo entremete nela. Quantas vezes a gente vê uma questão, pessoas discutindo sobre algum negócio, e a gente, às vezes, não quer tomar parte. A sabedoria que Deus nos deu, às vezes, a gente acha que não estamos apropriados para entrar no meio daquela questão. Então nós saímos. Mas aquele que é tolo, que gosta de se meter, muitos falam, no linguajar do mundo, né? Meter a colher de pau não deve, ele se mete, né? Em certas questões. Nós não devemos intrometer na questão de um pai de família, questão do casal. Não devemos se meter em questão de ninguém. A menos que a gente seja chamado e tenha sabedoria. Esteja preparado. Se ele não tiver sabedoria, não estiver preparado, não vamos entrar em questão de ninguém.
nem que chame. Devemos que orar e pedir ao Senhor sabedoria. No versículo 4. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Quantas vezes a gente vê pessoas preguiçosas, não estou falando de ninguém, pessoas que não têm coragem de trabalhar para manter a família, tem a desculpa, não tem trabalho, não sei. Às vezes arruma um serviço, mas está ruim, é ruim, não gosta. Ninguém nunca fala que é preguiça, é preguiça. Eu, quando trabalhei nessa última empresa, no começo, eu achei tão ruim. Eu queria patrão pedir um dia de folga. Estava com 8 dias para pedir 8 dias para pedir um dia de folga. Fui procurar o trabalho. Não achei. Aí eu pensei, eu vou ficar lá mesmo. Só porque eu tinha preguiça de me ver todo sujo de graxa daquele que eu gostava. Mas não sabia que me sujava daquele jeito. Era diferente trabalhar. E se eu deixasse aquele trabalho, e antes de arrumar outro, eu ia mendigar. Eu ia depender dos outros para sustentar meus filhos, minha esposa e sustentar a mim mesmo. Mas Deus, eu não era cristão ainda. Deus me deu sabedoria e eu voltei no outro dia e trabalhei. O encarregado perguntou, resolveu o que você tinha que resolver ontem? Eu falei, eu creio que sim. Aí fui trabalhar. Com aquilo eu falei, eu que arrumei, eu gosto da profissão, eu vou continuar. Eu gosto da profissão de mecânico. Mas eu não sabia, a empresa era onde eu trabalhei com caminhão, carro pequeno, não sujava tanto. Mas ônibus, misericórdia, irmão, suja. Tinha dia que eu trocava de roupa 2 vezes por dia. Vestia uma de manhã e trocava outra na hora do almoço. Tanto que eu me sujava. Mas eu ainda acostumei, eu comecei a gostar. Aí a hora eu chegava de manhã, eu lavava uma roupa. Na hora do almoço, no descanso, eu lavava outra. Para não faltar roupa limpa. Mas à tarde estava tudo sujo. Que nós não sejamos preguiçosos no serviço que a gente arrumar. Aqui fala do inverno, mas todo serviço ele é honroso. No versículo 5, como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência voltará para fora. Um conselho dado a uma pessoa que não quer dar ouvido ao seu conselho, ele joga fora, ele não dá ouvido, ele não escuta, ele deixa de lado. Mas a pessoa que tem interesse, que é inteligente, ele pega teu conselho. E se nós pegamos o conselho daqueles que nos dão um conselho, esse vai nos tirar de um aperto, vai nos tirar de uma armadilha. O conselho é importante. É importante a gente aconselhar e ser aconselhado. Quantas vezes eu apanhei por não ouvir conselho de minha mãe e do meu pai. E quantas vezes me alegrei e fui vitorioso quando ouvi conselho, até mesmo meus irmãos. Na minha meninice, na minha adolescência, na minha mocidade. A gente tem que se apegar aos conselhos. Eu estou falando não de tempo que eu não era cristão, mas eu sempre fui obediente ao meu pai e minha mãe. Porque eu achava neles uma sabedoria. Sabedoria que Deus deu a ele para criar uma família. Então nós temos que ter sabedoria para criar. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? É fácil, irmão, eu ser ruim, eu sou mal dentro de casa, eu ser perverso e mostrar para o pai que eu sou bom. Mas ninguém fala do mal que faz as pessoas. Ninguém nunca fala do machucado que causou uma pessoa, da tristeza. Agora, Deus está procurando aqui através dessa palavra.
Cadê o homem fiel, o homem verdadeiro? O homem que fala e pratica, o homem amoroso, o homem que trata bem, o homem que não calunia, o homem que não difama. Se nós fazemos, nós somos fiel. E Deus está procurando os fiéis da terra. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Se nós somos justos e andar, se nos nossos filhos andar e praticar a justiça, no final deles, eles serão bem-aventurados. Eles serão cheios de graça. Todos que acreditarão nele darão valor, não só nele, mas no nós também. Temos que ser justos com as pessoas, justo no trabalho, justo no lazer, justo em tudo, para nós recebermos honra, principalmente daquele que fez céu da terra, nosso Pai. Versículo 8. Assentando-se o rei do trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Será, irmão, que hoje os governantes, os reis, que tem muito ainda rei na terra, será que eles estão com o olho, o coração puro, para dissipar todo o mal, para desver todo o mal, inclusive o mal que eles causam às pessoas? Será que eles estão prontos para tirar todo o mal do país dele? Você que é pai, você que é mãe, que é dono de casa, será que você está pronto a sentar na tua cadeira e olhar e repreender todo o mal que vem sobre sua casa? Toda maldição, toda inveja, toda briga, toda contenda? Deus quer que nós tenhamos essa sabedoria. E foi escrito através do rei Salomão. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpei-o de meu pecado? Ninguém, né, irmão? Ninguém pode falar: eu purifiquei meu coração, estou livre de pecado. Não. Nossos olhos pecam, nosso espírito peca, nossa alma, nosso espírito não peca, nossa carne peca, nosso pensamento peca. Nós podemos nos purificar, mas nós estamos direto, a gente cai em erro. Todos caem em erro, e Deus sabe disso. Não adianta eu falar que sou justo diante dos homens, porque eu não sou. Eu erro, eu peco. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que eu sou o santão, que eu não sou santão. Eu peco, eu erro. Por isso, todos os dias, eu tenho que me colocar na presença de Deus e pedir perdão. Eu já falo para, não todos os dias, toda hora, que nós cometemos erro. Arrepender na hora e pedir perdão. Nós nunca estamos por de pecado. Nunca estamos isento de pecado. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Toda obra de engano, todo engano, você dá valor a mais uma pessoa do que a outra, é abominação para o Senhor. Você exaltar um e humilhar o outro, Deus não agrada disso. Nenhuma dessas coisas Deus agrada do homem fiel, do homem verdadeiro. Deus quer que nós tenhamos só uma espécie de peso. Sim, a palavra do Senhor diz que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passar de ser procedência maligna. Não devemos ter dois pensamentos. Não devemos ter duas medidas. É uma só. Deus é sim para conosco. Nós não podemos ser não. Mas muitas vezes nós somos não. Temos que vigiar para não cair nas transgressões. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Nós estamos com o nosso ouvido. Foi Deus que nos deu, Ele que fez o ouvido e o olho. Todo o nosso corpo foi Deus quem fez.
nós devemos saber usar o nosso ouvido para ouvir o que convém, o que agrada, Senhor, o que nos alimenta, o que nos sustenta, o que nos dá força. Nossos olhos, para a gente ver o que é bom para nós, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, porque foi Deus quem deu a visão para nós, Deus deu ouvido. E Jesus fala que nossos olhos são a candeia do mundo. Se nossos olhos estivermos em treva, todo o nosso corpo está em treva. Então nossos olhos, nosso pensamento, nossos ouvidos devem falar só aquilo que vem de Deus. Pensar só no que vem de Deus. Não ames o sono para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Aqui, esse versículo tem tudo a ver com preguiçoso. Que a pessoa que tudo está cansada, que deixa para lá mais tarde, nunca quer fazer nada, nunca tem uma posição. Esse é a palavra. É para o sono, é a preguiça. E nós sabemos que nós vivemos só de cama, só de descansar. Nós não vamos perguntar nada. Nosso celeiro vai estar vazio. Nosso salário não vai dar. E nós um dia vamos padecer fome. E vamos depender um dos outros. Temos que confiar que o Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Mas no nosso trabalho, na nossa luta diária, não na preguiça, não no sono. O sono, ele não é remédio. O sono, às vezes demais, o sono em demasia, o dormir demais, muitas vezes ele é uma enfermidade. Muitas vezes a gente pega uma enfermidade porque dormir demais. Nada vale, dirá o comprador, mas indo, então se gabará. Quantas vezes você tem um objeto para vender e a pessoa vai comprar, que não, isso só vale tanto, não vale mais do que isso. Isso aqui vai começar a poder ver, isso aqui não tem valor. Você quer vender por um certo preço e acaba caindo na armadilha dele, na conversa dele, e vende por aquilo que ele te ofereceu. Porque ele pôs tanto defeito, você ficou com vergonha e acaba cedendo. Você pensa que o que você tem não tem valor. Não tem valor para o outro, mas você tem. Custou seu salário, seu suor. E esse comprador, quando ele sair, comprou, te deu prejuízo, vai sair se acabando. A gente vê muito isso aí pelo mundo. Enganei o trouxa, ó. Falei que não valia nada, comprei por tanto, eles vendem pelo valor dobrado. Assim são os compradores e vendedores. Nós temos muitos isso. Compradores de automóvel, de casa, de imóvel. A gente passa muito por isso. A ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Existe muito ouro, né, na terra, muito rubi, muito prata, mas os nossos olhos, o nosso falar, vale mais do que tudo isso. O nosso andar, o nosso viver, a nossa vigilância, a nossa vida com Deus, vale mais que qualquer ouro. A nossa alma vale mais que qualquer dinheiro. A nossa vida vale mais que dinheiro, ouro, prata. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro. Foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário em favor de mim e de você. Vale mais você lutar, vale mais você pensar bem, vale mais você ter boas palavras do que o ouro, do que o dinheiro que você possui, que eu possuo. Vale mais eu ter uma vida boa com os homens, com Deus, do que todo o outro do mundo. Que Deus abençoe, fica até aqui as palavras que está acabando o vídeo. Vamos orar, irmãos. Soberano, glorioso, eterno Pai. Meu Deus, apresento, Pai, nessa hora, cada um dos teus filhos e tuas filhas,
Pai, necessidade e petição de cada um. Meu Deus, apresento, Pai. A irmã Galvilha Araújo, Pai, que está ali no Campo Grande fazendo tratamento, Pai. Eu peço ao Senhor que é médico dos médicos, Pai, que acompanhe tua filha, Pai, ali. E o Senhor dê a cura a ela, Pai. Eu apresento, Pai, cada um dos teus filhos, Pai. Eu apresento, Pai, a irmã Liliane, Pai, a irmã Cira Lemos, Pai, a irmã Leomar. Eu apresento cada um, Pai, dos que estão inscritos no meu Face. Cada um que tem compartilhado comigo seus momentos de alegria, que tem concordado nas minhas orações. Quando eles deixam, Pai, o amém, eles estão confirmando para a oração que nós fazemos juntos, Pai. Então, Pai, através dessa confirmação, eu peço, Pai, agora nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor confirma, Pai, a libertação, que o Senhor confirma, Pai, a saúde, a paz, a restauração de lá. O Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, Pai. Faz uma obra, Pai, na nossa vida, Pai, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Deus abençoe, irmão. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de repouso. E amanhã eu estou com o papel na mão do advogado. No dia que eu devolvi para o banco continua descontando a parcela. Amanhã vai ter uma audiência. Orem. Pede o Senhor para ele fazer o melhor, o que for certo. Que Deus abençoe, irmão. Me ajude nessa oração.